chegando no nosso espaço VIP Beleza e Bem-Estar conosco, o Dr. Jaime Erel. E o assunto de hoje, gente, lift frontal. Dr. Jaime, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao espaço VIP. Obrigado a vocês. Dr. Jaime, lift frontal. Quem quer ficar com a aparência mais jovem ou quer dar uma mudada no visual do rosto, o lift frontal é o mais indicado ou existe um outro procedimento? Na verdade, o lifting frontal é uma cirurgia que era muito usado no início do ano 60 e 70. Depois caiu um pouco o uso dele no início dos anos 80 e 90 com o advento da endoscopia. E ultimamente caiu mais ainda por causa do uso do Botox. Voltou a ser usado em certos casos, certos pacientes. O grande problema do lifting frontal que era, não sei se você já viu aquelas atrizes um pouco mais velhas, com uma testa muito longa. Então o lift frontal, no momento que você levanta para ajeitar, ele levanta a sobrancelha e aumenta a testa. Que isso deixa um aspecto, pode ser que renova, tira as rugas, mas deixa um aspecto um pouco mais adulto, um pouco mais de velho, porque você não vê nenhuma pessoa jovem com uma testa tão longa. Então começou a usar menos, aí entrou a endoscopia, que através de 3 ou 4 furos conseguiu levantar um pouco a linha da sobrancelha, conseguiu trabalhar em cima da musculatura e chegou o Botox, que através de 15, 16 picadas, você consegue, na maior parte dos casos, dar um resultado bastante agradável sem ser cirúrgico. Ok, Dr. Jaime, no caso do Botox, quais os locais que a gente pode estar colocando no rosto? Na verdade, o Botox, a gente, uma variedade de locais. Colocamos na região frontal, para diminuir as rugas de expressão, na região glabelar, que é entre os olhos, para tirar aquele franzido, na região dos olhos, o famoso pé de galinha. Podemos colocar ao redor dos lábios para diminuir um pouquinho aquele famoso código de barra. Podemos colocar ele na região do queixo, para diminuir aquele franzido e relaxar um pouco o queixo, com isso ele dá um aspecto mais jovial. Se coloca Botox na ponta do nariz para quem tem aquela queda de nariz devido a repuxado de um músculo. Podemos colocar Botox até na região do pescoço, não para tirar a flacidez de pele, mas para moldar melhor, para dar um contorno mais bonito e mais harmonioso à região cervical, pescoço. Ok, aqui no seu consultório, Dr. Jaime, quem procura mais esse tipo de procedimento, o homem ou a mulher? Na verdade, tanto homem e mulher procuram, mas é lógico que qualquer consultor de cirurgia plástica no país, a maioria são as mulheres. E então, mais de 80% que mulheres procuram esse tipo de procedimento, tanto cirúrgico como aplicação de botox ou preenchedores. Dr. Jaime, quem resolve fazer um Botox, existe uma preparação antes, alguma coisa que a pessoa tem que fazer para chegar aqui no seu consultório e realizar o Botox ou não? Na realidade, a consulta é a primeira indicação, porque não é todo paciente que vai se beneficiar com o Botox na região frontal, tá certo? Então, tem paciente que tem muito excesso de pálpebra, a pele, que inclusive o olho fica um pouco fechado. Se eu vou colocar Botox, a toxina botulínica nele, o que vai acontecer? Com o peso, vai cair mais um pouquinho. Então, com isso, ele vai ter dificuldade maior de enxergar. Então, com isso, eu acho que a consulta, a orientação, ver o que o paciente quer e as indicações, na consulta a gente tira isso. Em relação ao tempo, né? Quanto tempo dura de uma aplicação para outra? O ideal, então, de 4 a 5 meses. Não deixar o músculo voltar a funcionar. Porque com isso, você deixa o músculo um pouco mais fraco. E com isso, demora mais tempo para voltar o efeito das rugas. Doutor Jaime, por que a gente vê tantos exageros, né? Boa parte desses atores, dessas atrizes, quando chegam a certa idade, de repente vão fazer um filme e quando a gente olha a pessoa já está com aquele rosto totalmente mudado. A que se deve esse exagero e por que, na sua opinião, existe esse exagero? Na realidade, você mencionou o exagero. Qualquer coisa no exagero, colocação de prótese de mama grande é um exagero, a fazer várias vezes cirurgias sem a necessidade é um exagero, a aplicação de preenchedores em quantidade é exagero, a mesma coisa em Botox. O grande lance do Botox, ou preenchedores, é não mudar a fisionomia, é suavizar. Então, eu não preciso, com Botox, congelar a sua fisionomia, eu quero minimizar. Eu não quero eliminar todas as rugas, quero minimizar as rugas. E as pessoas às vezes confundem isso. As pessoas chegam, não, eu quero totalmente congelado. O congelado não é o bonito, certo? Um congelado não é o jovem. O
congelado é esquisito. Então, essa é a razão por que você vê, às vezes, até você se questiona, poxa, uma pessoa que tem tanto poder aquisitivo alto, por que ele se submete a isso? É porque as pessoas esquecem, às vezes, Do bom senso, né? o bom senso e não passar do limite. Doutor Jaime, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço VIP. Obrigado a vocês. Gente, tá aí dado o recado, bom senso sempre, ok? E você que está em casa, não sai daí que a gente tem mais Espaço VIP no próximo bloco. Quer ser uma pessoa informada e viver com mais estilo? Assine o Diário do Nordeste e adquira a revista Ambientes. Toda a credibilidade do Diário do Nordeste e os projetos de arquitetura e decoração mais inspiradores da cidade. Acesse diariodonordeste.com.br. Vamos ver o pôr do sol e derramar. O estrela sol não é constelação. Se não vamos juntos, passear feito nuvem no céu, derramar tinta, cor e papel.